Este é o Bode na Sala, o podcast da família empresária. Neste episódio, número 20, Hélder de Azevedo apresenta uma encruzilhada que em algum momento ocorrerá nas empresas de família. A passagem do bastão ou a venda da empresa. Fique conosco e desfrute deste podcast que te fará refletir desde já sobre os possíveis caminhos, fortalecendo a sua escolha. Boa audiência! Hoje abordaremos uma encruzilhada que todo empreendedor e seus familiares precisam ter em mente sempre e estarem preparados para o momento da decisão, né? Que é passar o bastão da sucessão ou vender a empresa. E eu gostaria de começar contando dois anúncios, né, que são do passado e que vão formar um pano de fundo para essa nossa conversa. Um helicóptero, infelizmente, caiu e matou todos a bordo. A bordo deste helicóptero estava, dentre eles, o senhor Matias Macchilini, fundador e diretor-presidente do Grupo Macchilini, um importante grupo empresarial brasileiro, que, dentre outros, detinha a marca Sharp aqui no Brasil. O desdobramento dessa notícia infeliz foi uma segunda notícia infeliz, que em menos de 2 anos, esse império, né, do Grupo Macchilini se desfaleceu, e a família tendo perdido uma parcela significativa do seu patrimônio. Alguns anos se passaram e um outro helicóptero caiu, matando todos a bordo. E nele estava, dentre outras pessoas, o comandante Rolim Amaro, fundador e presidente do conselho da TAM. O desfecho para o negócio TAM da morte do comandante Rolim, na verdade, não foi elevado, né? Obviamente, além da consternação familiar, a empresa seguiu, né? Hoje é uma das companhias aéreas mais importantes do mundo, e a família perdeu muito pouco do seu patrimônio, se algum. Qual é a diferença entre essas duas histórias trágicas? É que na primeira não existia uma governança corporativa que englobasse um planejamento sucessório e todos os aspectos de continuidade de negócios. Já a segunda tinha, não à toa, o comandante Rolim, na ocasião, era o presidente do conselho da sua companhia, então tinha uma governança estruturada, com planejamento de continuidade de negócios e com um plano sucessório. Então, esse é um plano de fundo para dizer o seguinte, que as empresas familiares, elas precisam ter esse tema da sucessão à sua frente o tempo todo. Bom, então a nossa conversa hoje é aquela encruzilhada entre os aspectos que eu devo tomar uma decisão em algum momento. Devo preparar e passar o bastão através de um processo sucessório ou simplesmente vender minha empresa? Então, a primeira parte, eu gostaria de dizer o seguinte, vamos colocar um estado, né, da realidade das empresas de família. Qual é a realidade ao redor das empresas familiares dentro desse escopo que eu estou trazendo para as senhoras e senhores hoje aqui? Primeiro, que 70% delas não sobrevive à primeira passagem geracional. Essa estatística, ela acontece em praticamente todos os países do planeta, com pequenas variações. Então, é uma realidade global, que naturalmente também afeta as nossas empresas. Apenas 30% delas sobrevivem a essa primeira passagem geracional. A segunda realidade é que na segunda passagem geracional, para entregar a empresa para a terceira geração, aí restariam algo entre 12% e 15% daquelas empresas fundadas. E nós estamos falando de 2 passagens geracionais em alguma coisa entre 40 e 60 anos de existência da empresa. Agora, o mais interessante e talvez mais acachapante disso tudo é que, na verdade, nenhuma empresa, ou praticamente nenhuma empresa, cresce no pagamento dos seus benefícios, dos seus dividendos, na mesma velocidade
que crescem a quantidade de descendentes, né, que vivem, né, por conta da riqueza gerada por essa empresa. Se a gente fizer um cálculo rápido, imaginando uma primeira geração de um casal com 2 filhos, né, então ela inicia alimentando 2 filhos adultos casados já são 6, tá certo? E se cada casal tiver 2 filhos, já são 10. Isso se os seus filhos recém-nascidos, junto com a empresa, em 25, 30 anos, vocês terão 10 pessoas nesse exemplo para alimentar. Uma empresa dificilmente gera dividendos nesse crescimento ao longo do tempo, e a maior parte dos empreendedores não se dão conta disso. Muito bem. Por que, né, então, que esse fenômeno acontece? Então, segundo pesquisas científicas, né, a razão que mais causa a falência de uma empresa familiar ou multifamiliar é o que se denomina confusão patrimonial. Cabe dizer que coisas do tipo pagar as faculdades ou os colégios dos filhos com caixa da empresa pode, inclusive, configurar crime fiscal. Então, é muito importante tomar cuidado com isso. Segundo motivo, e segundo uma pesquisa realizada pelo nosso próprio instituto, 50% das famílias entrevistadas apontaram que a definição de papéis dos familiares na sociedade ou na gestão da empresa é o item mais difícil de se obter consenso. Então, quando você não tem um acordo sobre essa definição de papéis, o que vai acontecer é que um manda, o outro desmanda, um usa recurso para a empresa para um determinado fim, o outro é contra, e essa confusão acaba por levar a empresa para um abismo. Uma surpresa, como eu narrei nas 2 quedas de helicóptero, pode ser uma doença, pode ser um acidente automotivo, né? Isso infelizmente acontece, quantas não são as histórias, ou talvez uma separação inesperada, porque quando isso acontece, a consequência praticamente imediata são as disputas patrimoniais. Então, imagina um casal proprietário de uma empresa que se separa, né? Então, o que vai fazer? Os 2 trabalham na empresa, um trabalha e o outro vive de dividendos, vai continuar a receber o dividendo, vai poder opinar sobre a gestão da empresa. Então, isso acaba não estando muito claro, muito estabelecido, a levar a empresa para um destino infeliz. O fato é que, quase nunca, mas de fato quase nunca, senhoras e senhores, o fim de uma empresa familiar ou multifamiliar está associado a uma dificuldade no negócio. A chegada de um concorrente, ou a fuga de capitais, enfim, coisas desse tipo. A dificuldade aparece justamente pela falta da qualidade da gestão. E o motivo central que eu quero trazer aqui para vocês é que tudo isso ocorre porque o empreendedor, a geração que está no comando, não se enxerga como investidor. Quando todos nós compramos ação de uma empresa no mercado de capitais, a gente quer saber quanto que vale a ação, a gente quer saber se paga dividendo, a gente quer saber se vai pagar juros sobre capital próprio, mas a gente não faz essas perguntas na nossa própria empresa. Você tem 50%, 30%, 5% de uma empresa e aquele papel tem um valor, né? Mas, na verdade, usualmente o empreendedor não se enxerga investidor, se enxerga dono, aquela pessoa que está no centro tomando todas as decisões. A consequência, né, digamos assim, desse posicionamento, né, é que, na verdade, esse empreendedor, essa geração sênior que está no comando, ao longo da sua jornada, construiu uma relação com o mercado, tá certo? Conversou com os principais fornecedores, tem relação com os principais canais, com os principais clientes, com as famílias dos seus funcionários, com o seu gerente de banco. Ele constrói essa relação, esse conjunto de relações, e esse conjunto de relações acaba cobrindo ele de uma vaidade que, nesse sentido, é até positiva, porque ele tem muito que se orgulhar de ter construído, né,
todo esse conjunto de relações que tem um valor enorme, diga-se de passagem. Outro aspecto do dono, né, e não do investidor, é a questão da centralização na gestão. Então, todas as decisões, se não todas, enfim, grande parte, as principais, têm que passar por quem está no comando. Quem vai contratar, quem vai demitir, quanto que vai pagar no material, a que preço que vai botar o produto ou o serviço, que canal que vai definir, enfim, tudo passa por ele. E aí não sobra tempo para ele se enxergar investidor. Centralidade na atenção. É muito comum nas empresas a empresa ser confundida com a pessoa. Muitas empresas, inclusive, levam o nome, né, até do fundador. Né? Então, isso é o da família. Né? E isso acaba criando o seguinte, você vai falar da empresa, está falando da pessoa. Se está falando da pessoa, está falando da empresa. Então, isso cria um ambiente que você não consegue separar, né, o personagem, né, do empreendedor com o que a empresa, com o papel que a empresa tem no mercado que ela atua. Todo sênior, né, toda geração que está no comando tem uma tremenda preocupação, absolutamente justa, né, com a sua utilidade. Né? Então, construiu aquela relação toda, não é verdade? Enfim, desenvolveu o negócio, fez a empresa crescer, aí eu entrego o bastão para minha filha, para o meu filho, para o meu genro, para um profissional externo à família e tal, e eu vou fazer o que da minha vida? Esse questionamento é um questionamento incômodo, absolutamente honesto, que precisa ser tratado, porque não tratá-lo vai adiar, né, cada vez mais esse processo até que um evento inesperado, ou talvez até esperado, aconteça, e nem a empresa nem a família estarão preparados para lidar com esse momento. E, fundamentalmente, também a questão do desconforto de falar sobre a morte. Né? É muito comum, quando eu abordo clientes e pergunto sobre sucessão, a primeira pergunta que eles me fazem é: mas eu estou novo, eu não vou morrer. Eu não estou dizendo que você vai morrer, mas temos que fazer um planejamento sucessório para garantir a continuidade dos negócios. Mas realmente é um tema difícil de ser tratado, né? E nesse escopo a gente de novo traz o caso da separação, onde também é importante falar o que vai acontecer se o seu casamento, que também tem parte na sociedade, se separar, né? Então, né, acabar. Como é que fica a sociedade? Então, todos esses temas passam na cabeça de quem é dono, né, que quando se coloca o chapéu de investidor, fala: peraí, eu preciso tratar desse assunto. A conversa muda um pouco. Então tem um twist aí, tem uma dobra que a gente precisa tratar. E aí, nesse cenário, né, de dificuldades, a gente chega na encruzilhada. Tá certo? Então, o que eu devo fazer? Né? Eu não sei se meus filhos estão preparados, não sei se o meu diretor principal aqui também vai ter a capacidade de fazer como eu faço, né? E todas essas questões. Então, o que eu faço? Né? Prepare essa sucessão ou, quem sabe, aproveito o mercado de capitais, faço uma venda total da empresa, pego o dinheiro para mim, vou viver bem, dou uma parte para os meus filhos e tudo. Né? Então, essa é a encruzilhada que a gente está trazendo hoje. Do lado da sucessão, antes de mais nada, tem que entender o seguinte: se eu vou passar o bastão, né, quem assumir esse bastão vai levar a empresa para onde? Né? Vai levar para que patamar? O que eu espero, né, desse meu sucessor? Não é? Porque sem saber para onde vai, você não terá como preparar o seu sucessor, não terá como selecionar o melhor sucessor para levar a empresa para aquele novo destino. Você não vai ter a menor condição de entender que tipo de executivo externo à família eu tenho que atrair ou manter para levar a empresa para aquele novo patamar. Você terá que trabalhar para acomodar os interesses diversos entre familiares. Absolutamente comum um filho não ter interesse naquele negócio da empresa. É uma indústria e ela quer ser médica, ou ele quer ser médico, enfim, ou advogado, ou
trabalhar no mercado financeiro, quer morar no exterior, enfim. E aí fica uma situação que precisa ser tratada, né, que muitas vezes o fundador ou o sênior diz assim, poxa, mas eu construí tudo isso para vocês, então vocês têm que assumir, então fica uma pressão difícil, mas que precisa ser tratada. Para tratar a liquidez, né, você obviamente já elimina o trabalho de acomodação dos interesses dos herdeiros, ou você recebe esse cheque, esse valor, ou divide, enfim, critério aí, dependendo, obviamente, da estrutura societária da empresa. Agora, há que estar preparado, porque o valor daquele papel, tal qual o valor da ação lá no mercado de capitais, vai depender muito do momento de mercado e do momento da empresa, né, naquele mercado. Né, e a gente costuma dizer, né, que os trens, né, de compra e venda de empresas passam, né, e se não aproveitar aquela janela, vai ter que esperar uma próxima janela. Então, por isso é muito importante estar preparado. Bom, o resultado é que a sucessão culmina com a manutenção da empresa, do investimento e da riqueza que aquela empresa gera com a família. E é fantástico. A liquidez celebra um fim de um ciclo, em altíssima nota. Então, não é que um é melhor que o outro, e tal. Ambos, bem tratados, podem ter um final excepcional. Então, vamos começar a dizer como é que a gente constrói, né, essa jornada para a empresa, os proprietários, a sua família estarem preparados o tempo todo para esse momento de encruzilhada. Começamos aqui, né, com o seguinte cenário. Né? Quando a gente começa uma empresa, é uma família, né, um empreendedor que começa um negócio. Quando ele parte esse negócio, nós temos 3 tipos de atores. Né? Nós temos aqui os familiares que vão trabalhar no negócio, a gente tem alguns familiares que não trabalham e alguns não familiares funcionários que trabalham no negócio. Assim que começa, não importa que tipo de negócio que você vai fazer, você já começa de cara com isso que a gente começa. Mas de cara, tem mais um grupo de pessoas, ou uma pessoa, um casal, que está nesse jogo, né? Que são os familiares que têm cotas da empresa. Então, às vezes, por exemplo, né, um casal constitui uma empresa, eles são donos do negócio e os filhos trabalham. Os filhos formam um grupo, eles formam um outro grupo. Então, já que a gente trouxe aqui essa questão da propriedade, que tal, né, incorporarmos nesse terceiro círculo, né, talvez alguns de vocês conheçam o famoso modelo dos 3 círculos, que é o círculo da propriedade. Então, ali a gente já isolou, né, os familiares, né, que são proprietários e trabalham no negócio, e naqueles 2 grupos aqui a gente tirou a propriedade, né, que não constava, né? Então, familiares não proprietários que não trabalham e não familiares não proprietários, né, que trabalham. E aí aparecem mais 3 conjuntos de atores que precisam ser considerados. Né? O primeiro são os familiares que são proprietários, mas obviamente não trabalham no negócio, nesse exemplo. Então pode ser um esposo, pode ser um filho, que o pai tenha transferido as cotas ainda em vida, mas não trabalha, então passa a ser um cotista, um dono de um pedaço de papel. A empresa pode receber um investimento externo, seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica, né, os famosos fundos privados ou private equities, né? E aí seriam os proprietários que não são familiares, mas tampouco trabalham na empresa. Né? E, por fim, muito praticado, especialmente nas empresas norte-americanas e do oeste da Europa, né, da Europa Ocidental, que são aqueles funcionários que recebem ou pagam ou compram um pedaço das cotas da empresa, né, e que, portanto, também trabalham. Então, o modelo dos 3 círculos, ele mostra, nesses 3 círculos, 7 conjuntos de atores que precisam ser considerados. E aí, como é que a gente aplica isso para chegar preparado nessa encruzilhada? Comentei lá atrás, chapéu de proprietário, né, e não de dono, entender o valor do negócio. Daí
compreender as intenções e os desejos da família, né? E com isso em ótica, olhar para o negócio. Então, se a gente entende que as intenções da família turbinam o negócio, vamos acelerar. Se as intenções da família podem prejudicar o negócio, a gente tem que tomar algumas decisões, né? Porque se for prejudicando o negócio, o valor daquele seu papel cairá. Tá? Então, essa é uma primeira abordagem, entender a propriedade, as intenções da família e depois olhar o negócio. Uma outra abordagem que precisa ser complementada à anterior é o que a gente chama do ciclo, né, de vida do capital. Né? O ser humano nasce dependendo, né, precisa ser amamentado, alimentado, protegido, educado, aí ele começa a render, tá certo? Ele começa a render, vive uma vida, chega no ápice e depois, infelizmente para alguns, né, mas enfim, o corpo começa a falhar, ele declina e falece. As empresas, em tese, não seriam diferentes. Todas elas têm um ciclo que nós denominamos aqui embaixo de Vale da Morte, onde o capital, o empreendedor, ele começa botando capital antes de conseguir receita. Ele começa a botar trabalho antes de receber salário. Vale da Morte. Se não der certo, se nada disso voltar, ele jogou anos, exercício, trabalho, esforço, dinheiro fora. Então esse é o famoso Vale da Morte. E aí a empresa evolui, chega uma hora que ela começa a estagnar e se nada for feito, ela provavelmente vai morrer. O que acontece na prática é que os empresários, obviamente, adicionam um produto, um mercado, eu só vim em São Paulo, agora eu vou para o Paraná, vou internacionalizar a empresa, ele cria novos ciclos de expansão, né, que também vão acabar. E aí uma nova tecnologia chega e vai embora. E assim a gente vai conduzindo a empresa ao longo da jornada dela, acelerando. O que acontece? Quando o empreendedor começou, ele sabia o que fazer. A capacidade dele de gestão, né, é maior do que a necessidade daquele momento. Ele sabe comprar, ele sabe vender, ele conhece o canal, ele conhece o produto, etc, etc. Aí a empresa começa a crescer, começa a necessitar de indicadores de desempenho, precisa de um RP, precisa de linhas de financiamentos mais sofisticadas, etc. E ele não acompanha. Por quê? Porque ele está lá no dia a dia. Não é uma questão de incompetência necessariamente, não é nada disso. Mas como ele está envolvido no dia a dia, ele não vai conseguir estar o tempo todo olhando à frente da necessidade da empresa. Então, a capacidade de gestão dele, e paralelamente falando da própria administração da sociedade, né, ela fica muito baixa aqui. Então, é fundamental lembrar que se lá no começo o empreendedor botou o capital na frente da receita, o trabalho na frente do salário, por que essa curva não deve ser acelerada? Né? Então é importante a gente entender esse conjunto, nessa visão dos 3 círculos, e entender que a empresa precisa avançar, né, nas suas competências de gestão e de governança para poder chegar na encruzilhada com mais segurança para tomar a decisão mais assertiva. Bom, e aí como é que a gente então constrói esse caminho? Né? Aqui a gente dividiu, né, algumas das dores e as nossas sugestões de abordagem. Falamos de preparo de sucessor, temos que saber para onde que a empresa vai, para daí derivar uma série de atividades, né, para preparar sucessores, etc. Então, o Instituto utiliza uma ferramenta chamada modelo evolutivo, né, que em conjunto naturalmente com os cotistas e usualmente os seus herdeiros maiores, né, a gente faz um exercício em conjunto que a gente define em 3 eixos qual que seria o estado atual da companhia, da organização, e qual que é o próximo estágio desejado. Com esse novo estágio, a gente identifica rapidamente os hiatos na formação de capital humano, de competências de sucessor, enfim, de capital, né, necessários para cruzar essa ponte
e chegar nesse novo estado, né? Se a decisão pode ser a liquidez parcial ou total, a venda da empresa, ou de parcela dela, ou de parcela de controle, é claro que nós precisamos saber o valor da empresa. Então, nós costumamos perguntar nas primeiras reuniões com os nossos clientes a seguinte pergunta: por quanto que você compraria a sua empresa? Né? E muitos se surpreendem, né? E falam, não, a empresa já é minha. Falam, não, mas se você tivesse que assinar um cheque para comprar, para ter o que você tem hoje, quanto que valeria? E quase ninguém sabe esse valor, né? E isso é um problema, porque o que acontece? O telefone pode tocar como oferta e você não vai ter capacidade de decidir se a oferta é boa ou ruim. E muitas vezes, ao contrário, um concorrente, ou um fornecedor, ou um cliente está em dificuldades, é uma oportunidade de aquisição. Aí você vai dizer, não, mas eu preciso saber o valor dele. Claro, mas você também precisa saber o seu, para saber como que vai ser o resultado combinado. Então, todo empreendedor precisa saber o valor da empresa sempre. Atualizar uma vez por ano, alguma coisa, porque as oportunidades podem aparecer e você não estar preparado. Entrada e saída de familiares, seja na gestão, seja na sociedade. Tá certo? Então, meu filho se formou aqui justamente na área que a gente atua. Vamos botar ele dentro da gestão. Para quê? Com qual escopo? Com qual salário? Com quais pré-requisitos? E por aí afora. Meu filho vai casar e é um herdeiro, já tem cotas. Vamos fazer, como é que ele vai casar? Qual vai ser o regime de união e tal? Tudo isso tem implicações, né? Inclusive, em certa ocasião, eu escutei de um cliente que, quando uma empresa maior que a deles fez uma oferta de compra, foi olhar o contrato social e falou assim, esquece, vai construir uma holding porque eu não quero ser sócio de suas esposas caso vocês se separem ou morram, perdão. Então, para isso, né, nós temos uma ferramenta bastante moderna, baseada aí em ciência social e já aplicada na prática, que é um preparo para um acordo de cotista, onde nós avaliamos o preparo, né, da família, qual é o momento dela, e as necessidades daquela organização societária, para daí, obviamente, entregar esse material para um bom advogado societário, aí sim redigir o acordo de cotistas. 3 temas juntos aqui: papéis dos familiares, cotistas ou não cotistas, gestores ou não gestores. Precisa ser definido. Como eu monitoro o meu familiar? Eu boto meu filho lá como CFO e eu confio nele. Não é uma questão de confiar, é uma questão de saber se ele está conduzindo a empresa de uma maneira ótima para o capital investido naquela empresa. Critérios para divisão de dividendos. Tudo isso, senhoras e senhores, precisa ser entendido na ótica dos familiares para daí se desenhar, né, documentos, instâncias, processos para proteger ou maximizar o valor da empresa. Esses 3 a gente aborda com uma ferramenta que nós chamamos 5DSL, que são as 5 dimensões sociais da longevidade, que inicia justamente com a essência da família. Enfim, e da essência da família se desenha uma estratégia da família para a empresa, naturalmente. Dessa estratégia, os papéis dos sócios e dos familiares, o monitoramento e, ao redor de tudo isso, a questão sucessória. Pois bem, nós estamos chegando aqui ao fim, e eu deixo essa frase do Pablo Neruda, que para mim encaixa muito bem no que eu sempre digo para os nossos clientes e para todo empreendedor no Brasil e fora do Brasil. Na empresa familiar, né, não existem respostas certas ou respostas erradas. O que existem são intenções e desejos e as suas consequências, tá certo? Então, o nosso papel nesse processo é tentar entender essas intenções, todos esses desejos e convertê-lo em instâncias para a empresa que vai maximizar o seu valor ou evitar, né, a destruição desse valor por conta
dessas intenções. E desejo a todos, novamente, uma ótima jornada. Seguimos juntos e até breve. Gostou deste episódio do Bode na Sala? Então marque-o já nos seus favoritos. Assim fica mais fácil retornar a ele, seja em caso de dúvidas ou para compartilhar. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. Avise aos seus amigos e parentes. Aproveite e escute os episódios anteriores. Tudo isso para você não perder justamente aquele episódio que teve ou terá exatamente a ideia para resolver o problema que mais te atormenta. Até o nosso próximo episódio.